Bom dia a todos. Estamos aqui no canal da Comunhão Espírita fazendo esse encontro para que nós possamos refletir um pouco mais sobre a doutrina, à luz do Evangelho, um pouco de Francisco de Assis, esse grande missionário que veio ao mundo para auxiliar na tarefa do Cristo e foi uma referência tão importante para nós, e é uma referência tão importante para nós sobre o Evangelho, as lições do Evangelho na nossa vida. Ele que exemplificou com toda a sua vida. Uma das frases que eu gosto muito de Francisco de Assis é quando ele diz que nós devemos pregar o Evangelho em todo tempo, em todo lugar, para todas as pessoas. Se necessário, nós devemos usar palavras. E isso resume muito do que foi a existência de Francisco de Assis aqui. Ele falou do Evangelho em todos os momentos, sobretudo com a sua vida, com as suas ações, com a sua maneira de ser, com a sua docilidade. Em pouco que usou palavras para isso, pouco que necessitou dessas palavras. Ele nasceu, como nós sabemos, na cidade de Assis, teve uma vida como a de muitos jovens. O pai dele era um pequeno burguês, o homem provavelmente mais rico da cidade de Assis, um comerciante de tecidos extremamente rico, muito abastado, que queria o melhor para o seu filho, queria que ele tivesse riqueza, poder, e deu tudo nesse sentido, tudo que ele podia, tudo que estava ao alcance dele, ele deu ao seu filho. Existia uma única coisa que ele não tinha e que ele queria muito que o seu filho tivesse, que era um título de nobreza. E ele, como uma pessoa ascendente, um chamado burguês, tinha muito dinheiro, mas ele não vinha de uma ascendência nobre, mas queria que o seu filho tivesse. E naquela época estavam em curso as cruzadas, e os jovens que se destacavam em combate, em serviços ao rei, eles eram considerados cavaleiros do rei e enviados para lutar nas cruzadas. Então, era um dos pontos que ele tinha como ambição, que o seu filho se destacasse, se tornasse um desses cavaleiros e recebesse um título de nobreza para ir defender o rei, defender o cristianismo perante os povos hereges. E surgiu uma oportunidade. A cidade, o condado de Assis, declarou guerra à Perúgia, a cidade vizinha. E ali era uma oportunidade de que os jovens lutassem e se destacassem em combate e fossem assim selecionados para ser cavaleiros do rei e se tornassem nobres. E lá vai Francisco, totalmente preparado por seu pai, aquele jovem que passou uma vida normal, com muitos prazeres, com muitas alegrias, muitos amigos, muitas festas e muitas mulheres, querido por todos, despertou grandes paixões pelo seu carisma, e agora chegou o momento decisivo da sua vida, sempre tendo tudo o que precisava e sempre com muita disposição para compartilhar com os amigos, para viver momentos intensos e felizes naquela juventude apressada e imediatista que se vivia naquele momento. E surgiu esse grande desafio e os jovens estavam muito empolgados, inclusive Francisco e seus amigos, e o seu pai fez questão de preparar com muito rigor e com tudo o que podia, com muita opulência, aquele jovem. E Francisco se preparou e em breve estava lá, aquele jovem mais preparado, montado no melhor cavalo, com a melhor armadura, mais imponente, marchando para aquela guerra em que seria revelada a sua glória, o seu destino maior de ser o grande e nobre cavaleiro do rei. E ele partiu num dia de manhã, não sabemos o que aconteceu com ele, pouco que se fala nisso, mas ele voltou um tempo depois como um desertor. Não sabemos o que ele encontrou nessa guerra, não sabemos que situações ele viveu, isso não é muito revelado, mas sabemos que quando ele voltou, ele estava completamente diferente. Voltou sozinho, sem cavalo, sem armadura, voltou como um andarilho, chegou de volta à sua casa, procurou sua mãe, que lhe dava bastante apoio, sempre foi uma alma muito próxima da sua, procurou e muito calado, muito amuado, ardendo em febre e sendo considerado como um louco pelos seus contemporâneos e conterrâneos naquele contexto.
Ele passou muito tempo recuperando a sua saúde e depois que finalmente conseguiu se recuperar, buscou os campos daquela cidade, que era murada, como a maioria das cidades medievais, e tinha do lado de fora aqueles campos em que tinha as primaveras cheias de flores, cheias de árvores, cheias de sabores, fora dos muros da cidade. E Francisco passou a habitar cada vez mais esses muros do lado de fora, onde ele conversava com as árvores, conversava com as flores, conversava com os passarinhos e vivia uma vida cada vez mais distante da cidade e da opulência que o seu pai lhe garantia. E a partir daí ele começou a perseguir os pássaros, a conversar com as flores e ser considerado como um louco pelos seus contemporâneos. E foi acentuando esse processo e o seu pai cada vez mais insatisfeito. E um determinado dia ele viu aquelas pessoas pobres, viu os necessitados que estavam fora. Teve um momento que ele encontrou Clara de Assis, que ajudava e levava pão àqueles que sofriam pelas enfermidades, sobretudo a enfermidade da lepra. Assustou-se muito com a presença daqueles homens adoecidos e saiu correndo. Mas depois percebeu na grandeza daquele coração algo que ele também queria imitar. E num determinado momento ele viu aqueles pobres, miseráveis, que passavam todas as necessidades e quis dar a ele, compartilhar com eles as suas riquezas, destinando a eles os tecidos mais nobres que o seu pai dava e os dinheiros do cofre. Seu pai foi ficando aborrecido com isso, cada vez mais aborrecido, até que um dia, no embate final, Francisco deixou até mesmo as suas vestes, dizendo que nada daquilo lhe pertencia e que a partir de agora ele deixava o seu pai terreno para ir buscar o seu pai maior, o seu pai espiritual. Deixava os muros da cidade para buscar edificar uma vida maior, buscar os limites do mundo maior, que era o reino de Deus. Deixava a cidade para ir buscar o reino. E ele teve um sonho nessa época, um sonho que dizia que era edificar a igreja de Deus, reconstruir, que ali fora dos muros de Assis, que ele vinha visitando com tanta frequência, existia uma capela em ruínas, que era a capela de São Damião. E a partir do momento em que deixou a cidade sem nada, Francisco passou a se dedicar a essa tarefa de edificar aquela pequena igreja, aquela pequena capela que estava ali. Havia uma pedreira perto de Assis, e Francisco todos os dias ia lá nessa pedreira várias vezes, selecionava as pedras mais bonitas, as pedras mais próprias para ir edificando, com a ajuda daqueles que estavam ali, dos que viviam ali fora da cidade, dos próprios animais que começaram a se acercar dele, e ia aos poucos buscando alimento para si, para aquelas pessoas, buscando as roupas que faziam sair do frio. Ele se vestia muito com sacos de batata, sacos de feijão, amarrados com cordas, que eram a sua vestimenta mesmo no inverno. E aquilo começou a ser conhecido, e as pessoas começaram a observar Francisco e a se juntar a ele nessa tarefa também. E, a princípio, os pobres, depois outras pessoas, seus próprios amigos da cidade. E Francisco, de derrotado pelas guerras do mundo, passou a se constituir como um vitorioso nas tarefas de Deus. Chama muita atenção a presença de um amigo de Francisco, chamado Bernardo, que teve os mesmos sonhos, os mesmos ideais que ele, de ir se tornar vencedor na guerra e edificar também, edificar esse caminho de ser o cavaleiro e o nobre, sendo que Bernardo conseguiu ter sucesso na guerra, conseguiu ser nomeado cavaleiro e conseguiu se tornar nobre. Então voltou, ao contrário de Francisco, voltou para Assis como um vencedor, de cabeça erguida, na sua mais bela armadura e no seu mais belo cavalo. Mas, depois de ser celebrado por muitos, de ser colocado como o grande modelo de virtude, o grande desejo de todas as jovens e de todos os pais ali, ele também sentiu esse vazio na alma, esse mesmo vazio que antes dele Francisco sentiu, e começou a procurar pelo seu amigo, pelo seu caminho, pela sua trajetória, sem compreender a princípio o que aquele jovem tão carismático e tão bem-sucedido tinha abandonado. E foi conversar com Francisco e desabafou todas as suas inquietudes, desabafou
o vazio que sentia mesmo após a vitória. E Francisco, sem responder nada, apenas ia, levava aquelas pedras, construía, conversava com os animais, e ele, naquele silêncio sorridente de Francisco, percebeu a alegria que ele tinha naquele momento, naquele a fazer, e a plenitude do seu coração, até que ele próprio também deixou todas as vitórias do mundo e foi conquistar as vitórias de Deus ali diante daquele Francisco, se tornou também mais um dos missionários, até a partir daí conhecido como franciscanos. E Francisco externou para o mundo o seu grande desejo de viver de acordo com o Evangelho de Jesus, de apenas seguir esse caminho. Ele, junto com seus amigos, passou a divulgar o Evangelho, a levar para aquelas pessoas de Assis e a empreender grandes viagens. E recebeu a incompreensão também, até que num determinado dia ele externou o desejo de fundar essa ordem, que tinha apenas um único pedido e um único desejo, que era viver da forma mais próxima possível o Evangelho de Jesus, viver na sua literalidade, que era receber os tesouros do céu e multiplicar esses tesouros do céu, vivendo o que o Cristo viveu da forma mais próxima, mais literal possível. Incompreendido na sua tarefa, ele resolveu levar esse pedido para o Papa. A igreja, na sua opulência, na sua majestade humana, na sua majestade perante os valores do mundo, não compreendeu a tarefa de Francisco, que fez questão de ir até o Papa e levar esse desejo. Eu quero, na minha ordem, no meu desejo, na minha vida, apenas viver a literalidade do Evangelho da melhor forma que eu puder. E ele foi, e esperou pela oportunidade de ser recebido pelo Papa, muitas vezes rechaçado, muitas vezes dormindo ali no Vaticano, para poder ser recebido. Até que o Papa também teve um sonho em que um homem, um mendigo, um homem pobre, chegava e dentro da Basílica de São Pedro, a famosa Basílica de São Pedro, ele segurava aquelas paredes que estavam em ruínas, aquela basílica tão poderosa, onde se sediava a igreja, ali no meio da Idade Média, num dos seus momentos de maior poder, estava começando a vacilar, e aqueles pilares começavam a ruir, até que vinha um homem pobre, qualificado como um mendigo, e segurava aqueles pilares e impediam que aquela igreja caísse, e permitiam que aqueles pilares permanecessem erguidos, e aquele risco de que a igreja caísse passava. E aí, um amigo de Francisco, que tinha se tornado também forte e poderoso perante o mundo, conseguiu finalmente essa audiência com o Papa, e ele e seus mais próximos amigos foram até o Papa para conversar com ele. Imediatamente, ao levar os seus projetos e ao mostrar a sua pobreza perante o mundo, eles foram rechaçados e expulsos pelos assessores do Papa diante da sua presença. Mas o Papa, lembrando do seu sonho, pediu que aquele homem fosse chamado de volta, porque ele identificou em Francisco aquele que sustentaria os pilares da igreja. Então, Francisco foi chamado de volta e o Papa conversou, ouviu os desejos, ouviu os propósitos de Francisco e admirou-se, porque viu ali os alicerces que estavam ruindo e que precisavam ser reconstituídos. E compreendeu que a verdade do cristianismo estava representada por aquele homem, que com a sua vida, com os seus propósitos, exemplificava o melhor do cristianismo. Então, ali naquele final do século XII, aquele pequeno e humilde servo de Jesus conseguiu reedificar esses pilares. E até hoje nós estamos aqui procurando seguir o exemplo de Francisco, que nada mais é do que a reedição dos princípios de Cristo, que nos lembram dos verdadeiros tesouros do céu, dos tesouros do amor, dos tesouros da solidariedade, daqueles que nos levam e nos conduzem ao reino de Deus verdadeiramente, de nós não simplesmente lembrarmos
da nossa missão na Terra a partir dos valores daqui, mas de nós constituirmos esses valores maiores, do amor, da solidariedade, do desapego, da lembrança do sentido maior da missão do Cristo. Se o pai de Francisco queria que ele tivesse honra, glória, que ele fosse um vitorioso de acordo com os valores do mundo, com certeza ele não conseguiu. Mas Francisco conseguiu uma vitória muito maior. Ainda hoje, depois de tantos séculos, estamos aqui lembrando daquele ser que, com sua humildade, conseguiu todas as vitórias. Eu me lembro que no início dos anos 2000 foi feita uma eleição mundial, ainda na incipiente internet, em que as pessoas podiam votar em quem era o homem mais influente do século XX. E nessa eleição mundial, aquele que ficou em primeiro lugar foi Francisco de Assis, em detrimento de grandes homens, de grandes empresários, de homens ricos, de grandes cientistas, de grandes literatos, de pessoas influentes em várias áreas. O homem eleito como mais influente do milênio, na verdade, de todo o segundo milênio da Terra, daqueles que passaram sobre a Terra, foi Francisco de Assis, aquele que lembrou a nós mesmos do que existe de mais belo em nós, da vida simples, que não necessita de nada para ter beleza, para ter amparo e para ter luz, para ter felicidade, porque Francisco tinha em si essa característica da felicidade que dispensava, a mesma felicidade que o Cristo falou de nós. E lembrando do nosso querido Francisco também, do nosso Francisco do Brasil, do Chico Xavier, quando as pessoas se aproximavam e falavam para ele dessa alegria, dessa disponibilidade de ajudar e do prazer que tinham estar próximo deles, Francisco Cândido Xavier diziam que as pessoas tinham a alegria de estar próximo dele, porque sentiam essa presença de Jesus, e ele ajudava elas a suprir a saudade de Jesus. Então, esses nossos Franciscos, o nosso Chico Xavier, o nosso Francisco de Assis, trouxeram mais do que nunca essa lembrança desse Jesus tão querido, que exemplificou para nós a simplicidade, a pureza, que nos trouxe os tesouros do céu. Quem se aproximasse de Francisco de Assis sentia essa alegria e esses tesouros mais do que nunca. O tesouro do amor, da bondade, da felicidade e da plenitude da alma. Ele conversava com todos os seres, com todas as pessoas, e falava o coração de cada um, mostrando e exemplificando o amor. Se nós hoje seguirmos o exemplo de Francisco e nos aproximarmos cada vez mais dessa beleza da alma do Cristo, dessa mensagem, nós ouviremos e seremos os transmissores desse evangelho vivo, que foi o Cristo, que foi Francisco de Assis. Lembrando mais uma vez Chico Xavier, ele dizia muitas vezes, né, quando perguntavam para ele, e aí, Chico, qual é a grande novidade que você tem para nos contar? E o Chico sempre dizia que a grande novidade continuava sendo o Evangelho de Jesus. E esses nossos queridos franciscos nos lembravam, não com suas palavras, mas com sua vida, com seu olhar, com sua existência, dessa grande novidade. Nos aproximavam cada vez mais do Evangelho de Jesus, dos seus valores e do nosso propósito no mundo, que não é mais do que viver a cada momento, a cada passo, em cada lugar, perante cada pessoa, o mais próximo possível a vivência desse evangelho. Então, que nós, assim como os nossos queridos franciscos, sejamos também evangelhos vivos no mundo, que proclamemos a mensagem de Jesus em todo tempo, em todo lugar, a cada pessoa, em cada oportunidade. Não apenas com palavras, quando necessário apenas, utilizemos palavras, mas utilizemos o nosso gesto, o nosso olhar, a nossa vida para exemplificar, para nos lembrar de, a cada lugar, a cada momento, simplesmente viver o mais próximo possível a mensagem de Jesus, que mesmo 20 séculos depois, continua sendo a nossa grande novidade. Obrigada a todos e um grande abraço, que estejamos unidos no coração por Jesus e por Francisco, com essa sua mais bela mensagem.